Doutor Pando, como vai, Pando? É um prazer enorme ter você como nosso convidado especial. Tenho certeza que vamos fazer uma grande live, aproveitando a sua enorme experiência em gestão, em administração, mas também em questões ambientais. Tudo bem, Pando? Como é que você vai? Quantos nossos internautas, antes o meu cumprimento especial para você, já tem muita gente entrando. Como você está? Olá, doutor Wagner, tudo bem? Bom, quanto tempo, né? Não nos vemos. É verdade. Né? E dessa vez, virtualmente, pelo menos, nos reencontramos, né? É verdade. Então, é um prazer, primeiro, estar aqui com vocês, né? E pelo convite também, fico honrado em poder participar e, de alguma forma, poder contribuir aí com essas discussões. Não tem dúvida. Eu quase falei boa noite, mas é boa tarde, então Ainda a coisa tá... Ainda é tarde, né? É verdade, Pando. Pando, você sabe que esses temas ambientais que você se dedica enormemente estão cada vez mais ganhando repercussão internacional e influenciando o nosso país. Vamos falar com o professor Pando Angelos Pandef. Enquanto os outros internautas entram, Pando, a sua origem do seu nome é de que? É russo? São russos esses nomes? Pandelov? Não. Aí eu costumo dizer, às vezes, quando eu estou em sala, que a minha casa parece a ONU, né? Cada um de uma origem. Meu pai é búlgaro, minha mãe grega, a minha irmã é uruguaia, naturalizada brasileira, e eu sou mineiro. Olha que bom. E aí cada um de um lugar é quase uma ONU em miniatura, né? Eu pensei que esses dois nomes seus fossem de origem russa, mas muito bem, isso é apenas é uma curiosidade interessante, que isso deve acontecer muito com você, não é isso, Pando? Sim. Né? Até por o nome, na verdade, os dois sobrenomes, eles não deveriam ter F, deveria ter o V no final. Mas aí aqui registraram com F. Ficou, tá, muito bem. Meu pai veio imigrante para o Brasil depois da Segunda Guerra, ele era oficial do exército búlgaro. Do exército búlgaro. E aí quando houve a tomada, né, pela União Soviética, sim, ele acabou saindo, veio pelo Alto Comissariado da ONU como refugiado. Como refugiado. E entrou pela Ilha das Flores, aqui no Rio de Janeiro. Sim. Onde tem o Centro de Memória da Imigração, inclusive, Exatamente. que é bem legal. Inclusive, eu estou preparando uma documentação aqui para poder fazer uma doação lá para o Centro de Memória, porque tem muitos documentos deles, né? Imagino, claro, é muito importante mesmo. Inclusive fotos, né, da Ilha das Flores naquela época ainda. Naquela época, é verdade. Nós vamos colocar o tema hoje que você vai explorar ao máximo você com a sua experiência, preocupando a atuação multidisciplinar do administrador, da administração às questões ambientais. O professor Pando é administrador, é doutor em geografia, é importante isso, é mestre em ciências em ciência ambiental, professor e ex-coordenador do curso da Faculdade Cinecista de Itaboraí, assessor de projetos da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da PMF. Professor Pando, como é que essa necessidade cada vez maior do administrador numa formação multidisciplinar, no sentido de, tanto na empresa privada quanto na empresa pública, como é que você está vendo isso? Bom, você é o exemplo de uma formação multidisciplinar, que é uma maravilha. Exatamente. Não é? Eu vou pegar o gancho, então, a partir de um pouco da minha experiência em relação ao que eu tenho visto, né? A formação de base é de administração. Claro, o administrador, ele de certa forma, ele tem uma formação mais ampla, né? Ela é diversa, ele sai um generalista, não um especialista, então ele transita, né, por todas as áreas, e na medida que você vai desenvolvendo suas atividades nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, começa a haver uma necessidade de entender determinados processos. E aí, para que se possa fazer um trabalho adequado, enfim, que atenda às necessidades, aí começou a haver a necessidade de começar a ter que buscar conhecimento adicional. Sim. E aí você tem essa mola, né? Esse motor de estímulo que preciso entender para fazer o meu trabalho adequadamente. E aí você começa a buscar novas formações, novas alternativas, né? Apesar de ser na base
como administrador, acabei indo para a área de meio ambiente, na parte de gestão e para entender melhor essas questões. E aí vem saneamento, vem as questões gerais que envolvem a administração pública e mesmo a administração privada, né? A questão hoje ela é entender, o profissional de administração ele precisa entender que não dá para sair só do curso e dizer, bom, agora eu estou completo, formado, pronto para o mercado. Ele até está pronto para o mercado, apenas com uma diferença. Se ele não ficar atento às questões que envolvem, principalmente nos dias de hoje, a gente vem vendo esse movimento, né, já há algum tempo, o ambiente de negócio cada vez mais competitivo, né, as exigências em relação à tomada de decisão cada vez mais assertiva do administrador, ele passa a ter a necessidade de trabalhar em múltiplos cenários, trabalhar com equipes cada vez mais complexas, e a habilidade de lidar com esses cenários diversos é que leva ele a ter que desenvolver ou aprimorar esse conjunto de competências, né? Basicamente as habilidades, competências e atitudes que ele vai ter que se apropriar para conseguir trabalhar bem com essas equipes, né? Isso vale tanto para um contexto público ou privado. Claro que na administração pública é um pouco diferente em função de ser uma operação estritamente... o termo não é legalista, mas ela cumpre estritamente o que a legislação determina, enquanto a organização privada ela tem mais flexibilidade de operação, não quer dizer que ela vai descumprir, né, as bases legais, mas ela tem mais agilidade no processo. Então, às vezes, por essa restrição ou essa flexibilidade menor no ambiente público, isso leva, às vezes, a um fechamento. Não diria fechamento, né? Na verdade, você percebe muito essa coisa do foco muito restrito dos profissionais. Tem muitos profissionais muito bons no setor público, mas que, eventualmente, em algumas áreas, acaba se acomodando porque, não, estou no setor público, então aqui eu vou manter como está, não preciso me atualizar, né? Na prática, essa atualização ela passa a ser uma constante. Principalmente agora, né? Considerando que a gente está no meio de uma crise sanitária, né? Há uma necessidade das organizações ficarem se reinventando e o administrador tem esse papel. Veja bem, Pando, há décadas eu tenho insistido muito na nossa formação, você ministra também aulas e é professor de administração também como profissional multidisciplinar que você é, mas eu sempre insisti que a gente tinha que sair muito, o nosso curso de administração ficou muito focado nas atividades meios, e eu não estou com isso desconsiderando nem tirando a importância dela. Recursos humanos, marketing, enfim, financeiro e logística, etc., mas não centrado na gestão específica de determinada área. Eu vejo você como um exemplo, isso me estimulou muito a convidá-lo para participar dessa live, você que é um profissional de administração originalmente, que evoluiu para também aprender geografia, doutor em geografia e mestre em meio ambiente, quer dizer, assim como eu vejo a importância de se aprender administração ferroviária, administração de saúde, que já está mais conhecida hoje, né? Nessa administração ambiental eu vejo dificuldade, eu fico pensando muitas vezes que você não sofre como administrador que fez mestrado e doutorado em áreas específicas, como geografia e meio ambiente, nesse cipoal de problemas que existe no meio ambiente, em que, me parece, você me corrija se eu estiver errado, a legislação municipal nem sempre está de acordo ou síncrona com a administração estadual e nem com a federal, é uma regulação, um cipoal de regras, mas que o administrador acaba tendo um problema de ser discriminado ou rejeitado, porque se vê essa atividade como se fosse fundamentalmente uma área de engenheiros. E aí a luta de determinados conselhos para preservar essa atividade como se fosse exclusiva de engenheiro. Você percebe isso no seu cotidiano? Você teve dificuldade sendo administrador, fazendo mestrado em geografia e doutorado em meio ambiente, sem ser engenheiro, enfim, sem vir das áreas exatas? Essa é uma dificuldade que acabei percebendo, né, no dia a dia das atividades. A questão da geografia, na verdade, ela vai
para uma linha de pesquisa, né, que se desenvolveu em relação à parte de ordenamento territorial, a gestão de cidade, né? Claro. Então, a geografia Claro, humana, imagina, né? imagina, sem geografia isso não é possível, né? Porque tem a geografia física e tem essa derivação que é pensar como as cidades se desenvolvem e como é que se pode pensar esse novo ordenamento, né? A gente percebe que tem cada vez mais uma pressão maior nos centros urbanos, né? Enfim, a população está crescendo, e isso implica em uma melhor gestão, cada vez mais aprimorada em relação aos diversos problemas, né? Agora, de certa forma, se percebe que em alguns segmentos, determinados documentos, por exemplo, alguns estudos, só pode ser assinado pelo engenheiro X ou pela categoria Y. E isso, na verdade, acaba que cria-se uma restrição quando o profissional que está lá desenvolvendo a atividade, seja ele administrador ou de uma outra área, ele tem plena e total competência para fazer aquela análise e desenvolver aquele relatório. Então, de fato, no seu caso específico, inclusive a própria formação. Você tem a formação do mestre e do doutor, imagina, né? E aí, quando se coloca, né, com uma formação de base, uma coisa, você coloca as formações complementares a seguir, né, se percebe que às vezes tem se avaliar, mas ele é administrador. Sim, mas eu tenho outros conhecimentos que eu posso aplicar e tenho plena e total competência para fazer as coisas. Então, dentro dessa lógica, percebe-se de fato esse isolamento, né? Só pode ir uma coisa para a categoria A, uma coisa para a categoria B, quando na verdade deveria se ampliar o leque em cima de conhecimentos profissionais. Acho que esse é o ponto. Entendi. E você está nos remetendo uma mensagem importante ao próprio sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais, em relação a essa luta. Eu fico vendo você, eventualmente, trabalhando numa iniciativa privada, apresentando um projeto de meio ambiente para determinada comunidade e vai ter aí, eventualmente, uma chateação com o CREA ou com o Conselho dos Arquitetos, com o Conselho dos Arquitetos, né, em relação à impossibilidade do administrador assinar isso. Isso é uma luta fundamental e importante que nos faz também levar a ideia de que a gente tem que focar também nas atividades fins, como são o meio ambiente, como é a questão da... Você não pode pensar urbanismo, desenvolvimento urbano, meio ambiente, também sem pensar em geografia, né? Na verdade, o que acontece é que pensar esse tipo de projeto nessa escala envolve uma equipe multidisciplinar de verdade. É isso? Né? E onde há uma necessidade de adequação entre os diversos saberes ali, os conhecimentos de cada um na área, para que o documento em si, o estudo, enfim, o relatório, ele possa ser adequado e atenda à necessidade. Eu participo de alguns estudos de impacto de vizinhança, por exemplo, para fins de implementação de alguns empreendimentos imobiliários, e tem a assinatura tanto de profissionais específicos da área, engenheiros e outros, e eu participo também, né, como administrador. Você não tem tido problema, então, em relação a isso, pessoalmente? Para fins de responsabilidade técnica, fica sempre com a parte de engenharia, nesses estudos maiores. Sim. Então, tem a ART, normalmente remete a isso. Talvez uma modificação eventual mais à frente, com o conselho, ou discussões maiores, possam permitir essa atuação mais ampla do administrador. Porque você poderia estender essa RT, uma RT também reconhecida pelo próprio Conselho. Porque por que você não pode ter responsabilidade técnica também como administrador em gestão de projetos ambientais? Né? De impacto na prática, quando se trabalha a questão ambiental, ela envolve um contexto bem mais amplo, né? As operações das organizações, de certa forma, direto ou indiretamente, envolvem a questão ambiental, né? Então, eu preciso pensar em como minimizar impactos, eu preciso pensar em como reduzir meus custos operacionais, eu preciso pensar em como maximizar a utilização dos recursos que estão sendo colocados, e isso passa, obviamente, por esse contexto de análise do administrador e dos outros profissionais. Entendo. Você, professor Pando, foi para a área específica em função da sua trajetória profissional. Você foi sentindo a necessidade que aquela experiência de administrador, ela precisava ser agregada a conhecimento, expertise também, no caso em geografia, em gestão de meio ambiente, etc. Você foi
as circunstâncias levaram, não sei se eu entendi bem, a você fazer esses estudos em atividade fim e meio ambiente, né? Basicamente, em que a geografia é um pilar fundamental. Agora, ciências ambientais de forma geral. De forma geral, como é que você percebe, daqueles que estão nos ouvindo agora, que não têm tido essa trajetória, mas como é que pode se realizar essa formação multidisciplinar? Você foi pelas circunstâncias que o levaram a isso, que foi muito bom, importante, né? Pela vida profissional que você tem tido. Você teria alguma recomendação para aquele jovem que esteja nos ouvindo, ou que vai nos ouvir depois no vídeo, que vai rolar aí bastante? Alguma recomendação? A recomendação sempre é a seguinte, né? A gente parte do princípio, primeiro, de entendimento de qual é o negócio que a gente está envolvido, né? Se eu vou trabalhar no setor público ou privado, quais são as minhas atribuições e até onde são os meus limites. Esse reconhecimento do limite individual e das limitações, inclusive, de atuar em certas áreas, é que vai acabar levando esse profissional a identificar a necessidade de ter que agregar mais conhecimento específico para que ele possa fazer o trabalho dele. Então, na administração pública, por exemplo, tem isso. Você vai para a secretaria A e aí você tem mais ou menos o perfil, você se encaixa ali. Só que as demandas começam a aparecer e aí ou você começa a ter a busca permanente por agregar mais conhecimento e aplicar esse conhecimento e trocar, inclusive, experiências com os profissionais que já estão na área, ou então não vai dar certo. Eu parto sempre do princípio, eu acho que esse é o grande, talvez, recado, né, ou a sugestão para os profissionais, primeiro, fazer sempre bem aquilo que você se propõe a fazer. Não importa o que seja. Mas para fazer bem, eu preciso conhecer. Então não tem espaço mais para a nossa margem de manobra hoje e a possibilidade de correr risco é muito limitada. Eu tenho que ser mais assertivo possível e para fazer isso eu preciso conhecer as coisas. Então essa busca por conhecimento complementar ela é necessária. Então acabou a formação base lá, o curso de graduação, ok, que áreas eu vou atuar? Vou atuar em logística, ok. Mas agora mesmo a logística é uma das áreas que estão sendo demandadas e serão demandadas cada vez mais. Claro. Mas não adianta ser curioso. Leu 2 livros ali e tá tudo certo, agora eu virei especialista. Não é um papel. É o conhecimento efetivo, teórico e depois ele aplicado. São esses 2 eixos que vão permitir que você se torne um bom profissional. E na medida que você tem esse conhecimento ampliado, e ele sendo cada vez mais diverso, eu digo, conhecimento nunca é demais, né? A gente aprender nunca é lugar. Exatamente, né? Então, aprender não vai te causar problema, né? Pelo contrário, vai te criar condições para ampliar a tua capacidade de empregabilidade, né? Você passa a ser reconhecido, eu acho que esse é o grande ponto, né? É você ser reconhecido pelo que você faz em termos de trabalho, é o seu legado, né? Quando pensarem num profissional, vão pensar em você, por quê? Porque você fez os trabalhos A, B e C e que efetivamente foram bons trabalhos e que foram avaliados a partir dali, né? Eu acho que as relações são avaliadas nesse sentido. Estamos com a presença aqui, que um dos maiores comunicadores e políticos já teve essa cidade, que é o Ronaldo Bonlef, tem um programa maravilhoso, realmente é um líder importante, fundamental. Muito, muito obrigado. Estou vendo aqui, me desculpe os outros que não falei, como o Miguel também, que entrou, com a Pacheco, etc., mas ao Ronaldo Bonlef, que é um irmão que eu gostaria de aproveitar esse momento de cumprimentá-lo e agradecer a sua participação. Pando, nós estamos em pleno momento do marco regulatório do saneamento. Quando eu estive no Conselho Federal, a gente tentamos desenvolver algumas plataformas de informações para o administrador que funcionasse como um dashboard. O primeiro, nós pegamos uma que já existia lá, que estava um pouco caidinha, a gente deu uma renovação, uma nova roupagem, que hoje funciona muito bem, que é o Índice de Gestão Municipal. Fizemos o de saneamento, que infelizmente está pouco ativado neste pleno momento dessa crise, que é sobre a gestão, né, de dados sobre saneamento, em verdade pegando os dados no Ministério da Cidade, dando um tratamento àqueles dados mais organizados que o Ministério tem, o Ministério
das cidades em relação ao problema de saneamento. Fizemos outros que, infelizmente, não foi continuado, como de saúde. Era fundamental você ter um índice de informações na questão de gestão de saúde, que também sobre rodovias concedidas, a gestão de rodovias concedidas. Você, como profissional especializado nessa área das ciências do meio ambiente, como é que você vê a questão do saneamento e o papel do administrador, da gestão, nessa questão, na crise que estamos aí? Tá aí, vai vender a SEDAI, vai privatizar, vai ser concessão, vão ser uma concessão só, vão ser algumas, nós estamos dando e tem dinheiro. Eu sempre lembro que se gastou, se prevê gastar na área de saneamento até 2033, me parece, é um volume de recursos bastante expressivo. Pena que a gente gastou isso com as empresas campeãs há pouco tempo, foi exatamente o mesmo valor, 600 e poucos bilhões de dólares. Como é que você vê uma plataforma atuando no setor público, na área de saneamento? Como é que você está vendo essa questão? Como é que você está vendo a questão da SEDAI, inclusive? Bom, vamos lá então. Eu dei uma olhada, né, lá no GESAI, que é a plataforma de saneamento disponibilizada pelo Conselho, e de fato ela pega os dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, né? Então tem esse link de atualização até 2018, mas especificamente com relação à questão de saneamento, esse é um grande gargalo, né, que o país tem, os municípios de forma geral têm. Nós temos alguns desvios, né, de entendimento até de conceito. Então, quando se fala de saneamento, é uma questão muito mais ampla, né? Pensar saneamento é pensar saúde, pensar qualidade de vida, é garantir uma redução na pressão em cima do sistema de saúde, porque eu consigo melhorar a cada real que eu coloco em saneamento, eu reduzo 5 na pressão em cima do sistema de saúde. Mas, infelizmente, ainda carece um pouco, eu diria até um pouco de vontade política de se fazer, porque são obras que a velha política diz que a obra que está enterrada não dá voto, né? Quando, na verdade, saneamento, basicamente, são sistemas que não estão muito visíveis, a não ser as estações de tratamento, enfim, que ficam aparentes. Mas tubulação, de forma geral, fica enterrada, então isso não dá voto. Mas saindo dessa questão política, que não é o nosso foco, o país, a questão de saneamento, na prática, ela envolve valores muito altos, né? Não é barato fazer saneamento. Por outro lado, de certa forma, é possível fazer. Eu tenho a experiência na área de saneamento, me levou a entender que sistemas pequenos, eles são muito mais efetivos, né? Sistemas modulares que atendam um bairro, 2 bairros, do que tentar fazer aqueles mega sistemas que são obras gigantescas e quando eles falha metade de uma cidade. Então a tendência seria daqui para frente, entendo que possa ser uma possibilidade real, de se desenvolver sistemas que sejam menores e modulares para que eles sejam mais eficientes, né? A gente Você fala em geração e distribuição? Geração basicamente na parte de coleta e destinação final de águas servidas, que seria basicamente esgoto. Entendi. O grande problema é esse, né? A gente tem aí, em termos de consumo médio, né? O Brasil está na faixa aí de 154, 155 litros dia. Se a gente pensar aí, 90% disso tem que retornar para o sistema na forma de água servida, então chuveiro, cozinha e todo o resto que é utilizado água. Então 90% tem que voltar para o sistema para ser tratado. E aí a gente esbarra no outro problema, né? Nós temos o próprio Sistema Nacional de Informações de Saneamento, ele não contempla a totalidade dos municípios, né, dos 5.570, perto de 92% informam alguma coisa no sistema em termos de água, e perto aí de 73% informam sobre esgoto. Ou seja, tem uma defasagem de 27% aí de municípios que não informam nada. Se não informam nada, significa que ou não tem, né, a gente pode inferir que não há sistema, ou que, de certa forma, ele, mesmo existindo, ele é ineficaz, enfim, ou que não está sendo computado. Pode-se entender que na prática é inexistente, principalmente no interior. Desse total, se a gente pensar em termos de volume, né,
está sendo tratado e disponibilizado, 27% faltando de esgoto, e ainda tem um outro detalhe, as redes são redes de água pluvial, não são redes específicas de esgoto, é a chamada rede mista, né? Que é uma distorção completa do sistema. Então tem uma tubulação, pensando-se em água pluvial, tendência a ir para um corpo hídrico, perto, não tem nenhum barramento para uma estação, significa que a gente vai ter problemas cada vez maiores e tendendo a piorar, né? Então, dentro dessa lógica, o que se espera, pelo menos a expectativa seria essa, primeiro o entendimento que saneamento é uma coisa extremamente importante para o país, para desafogar não só o desatar o nó dos problemas existentes, mas principalmente com relação a desafogar o sistema de saúde. Boa parte das doenças são de veiculação hídrica. Então, dentro dessa lógica, se a gente pensar em saneamento, é um dos principais gargalos, seja para os próximos gestores aí que vão assumir seus cargos na próxima legislatura, e mesmo a nível federal. Acho que é uma questão que deve ser cada vez mais importante, né? Foi citado aí a questão do marco regulatório, né? O que a gente percebe na prática é que tem muita legislação, a gente tem legislações cada vez mais restritivas, você tem parâmetros importantes que se fossem plenamente seguidos, o estado atual de coisas não seria como a gente encontra, mas há um abismo entre o que se estabelece na teoria, né, em termos de legislação, e o que acontece efetivamente na prática, né? Por diversos problemas aí, no dia a dia, que se verifica, né? Se o marco regulatório fosse plenamente cumprido, de certa forma a gente teria 90% dos problemas resolvidos. Se eles não estão sendo resolvidos, é porque o marco está sendo esquecido. Assim como aconteceu com o resíduo, né? Da mesma forma. A legislação não foi atendida, os prazos que foram estabelecidos não foram cumpridos, e aí a problemática continua. Tem que levar em consideração a ponta, né? Pando, eu estaria exagerando se eu dissesse que podem existir no Brasil cerca de 3 mil lixões? Eu diria que talvez até mais. Até mais? Até mais. Meu Deus. Por quê? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela determinou um prazo para que se saísse de um vazador a céu aberto para um aterro sanitário. Na verdade, se houvesse um período um pouco maior e uma migração para aterros controlados e depois para os aterros sanitários, isso poderia ter dado mais fôlego. O que aconteceu é que os prazos não foram cumpridos, você se verifica ainda uma série de locais, mesmo nos grandes centros, os vazadores sendo utilizados, e os problemas continuam. Acho que é uma possibilidade de trabalhar eventualmente sistemas consorciados, municípios pequenos que não podem ter um aterro, trabalhar na forma de parceria público-privada e que poderiam levar a uma operação de um aterro sanitário na forma consorciada. Acho que isso reduziria a pressão financeira, né, de operar um sistema desse. Por outro lado, eu quando trato de meio ambiente, eu sou, digamos assim, não sou avesso, né, mas eu sou pé no chão. Sim. Até pensando como administrador. A cabeça de administrador entrando na questão ambiental. Né? Existem as polarizações, né? A gente precisa cuidar das questões ambientais, é necessário, precisa se ter uma atenção cada vez maior, mas a gente também não pode pensar em soluções que não sejam viáveis. Né? Já se pensou, vamos colocar sistemas de plasma para queimar o lixo. Pô, custa uma pequena fortuna, os municípios não têm esse dinheiro. 40% do orçamento dos municípios ou mais vai para a parte de resíduo, varrição e até destinação final. 40% da secretaria, né, da verba de meio ambiente vai para esse tipo de destinação. Aí vai se pensar em coleta seletiva, né, como o discurso acaba acontecendo. Existe, né? Para fazer coleta seletiva, eu tenho que triplicar a frota. E aí como é que paga? Né? Se eu pensar nos aterros na outra ponta, que são aterros eventualmente privados e que ganham dinheiro, né? O negócio é resíduo,
Então, de certa forma, eu tenho que levar em consideração que quanto maior for a circulação de veículos para fazer o transbordo da carga e voltar para coletar mais valores estão circulando, né? Então mais dinheiro está entrando. Entendo. Então não dá tempo de parar para fazer seleção. Né? Os aterros hoje, que tinham estruturas e que têm estruturas para fazer separação, e se isso fosse feito de uma forma plena, a gente conseguiria retornar pelo menos aí 40%, 50% dos resíduos para o sistema produtivo, se for bem separado. Mas se a gente colocar um número de 40%, é 40% menor pressão em cima do sistema de deposição final e 40% menos de pressão em cima do recurso in natura, né? Que aí eu pego o recurso natural na outra ponta. Claro. Mas isso ainda está longe, né? A cada 10 caminhões que entram, talvez um separe, o resto transborda e vamos embora. Tem uma pergunta aí, até de Baía de Guanabara tem salvação. Ah, sim. Talvez é a um gente problema fale. que eu escuto há 50 anos. Eu vou dar um corte aqui rapidinho, então, só para completar o raciocínio, a questão do resíduo. Sim, claro, é fundamental, não há dúvida. Tem dois pontos aqui que eu acho que valem a pena serem pontuados, né? Na verdade, dois aspectos precisam ser pontuados, até para quem está assistindo aí pensar um pouquinho, ou quem for ver, de repente, mais à frente a nossa conversa. Primeiro que a questão do resíduo é gestão. Primeiro ponto, né? Se coloca sempre a preocupação de se atribuir eventualmente um culpado, né? Era a sacola plástica, era o canudinho e tudo. É verdade. Quem vai ouvir vai achar que eu sou maluco, mas não é isso. Com certeza. O problema é o canudo chegar no mar, esse é o problema. A nossa capacidade de gerir o sistema para evitar que o canudo chegasse lá, esse é o grande problema. Não é o canudo que foi para lá. O canudo já é consequência, resultante da má gestão. Entendo. Da mesma forma que se elege, né, uma série de outros vilões, copo plástico, enfim. O que tem que se entender é que se a gente melhora a gestão e a nossa capacidade de reter isso efetivamente, os problemas na ponta não vão se configurar. A questão da Baía de Guanabara, né? O projeto Bahia Limpa, eu acho que a ideia é fantástica. Só que é um projeto que vai acabar durando 1000 anos. Por enquanto não se resolver a questão do lançamento indevido, né, de resíduo na bacia hidrográfica, e que vão acabar chegando até a Baía de Guanabara, o projeto vai continuar lá, porque são pescadores contratados, enfim, para retirada de material em suspensão. Então eles vão ficar trabalhando por 1000 anos. Porque enquanto o lançamento não for resolvido. O nosso grande engasgo, né, o nosso grande problema é a gestão. A gestão de resíduos hoje, a gestão de forma geral, acho que é o grande gargalo, né, a melhoria dele para a questão de resíduo, para a questão de aterro, para a questão de saneamento, para o pacote inteiro, é essa palavrinha mágica, capacidade de gestão. E há financiamentos, imagino, de órgãos públicos ou até internacionais para bancar isso, não é não? Tipo BNDES ou bancos internacionais? Sim. Existe. Tem recursos de diversas fontes, o próprio Ministério tem linhas para financiamento, tem o Programa de Saneamento do Estado, né, que é o PESAN, entre outros, que desde que hajam projetos adequados, né, projetos... vamos pensar assim, íntegros, né? Claro. Porque o que acontece é financiamento internacional, né? Com aquela despoluição da Baía de Guanabara, né? O banco japonês colocou lá uma determinada quantia e depois descobriu-se que a quantia sumiu. Uma parte dela desapareceu. Então essa é uma das mazelas, talvez, do nosso do país, enfim, né? Que se criam esses buracos negros que os financiamentos. E aí a gente começa a perder credibilidade. Né? Você vai fazer um projeto, cada vez ele se torna... as exigências para se colocar um projeto, principalmente a nível internacional, se tornam cada vez maiores para garantir a segurança de quem está colocando o recurso. Claro. Por fato. Você teria... é claro que nós não estamos falando que o Brasil tem um modelo a ser seguido, mas você teria alguma prática, algum exemplo de algum município aqui no nosso país que esteja melhor ou
ou que poderia ser modelo para outros. Eu vejo aqui na nossa Baixada muita dificuldade, né? A gente vê que em um entendimento político, agora o governador criou um novo instituto, né? O Instituto Rio Metrópole, para abarcar, para trabalhar talvez de forma consorciada em relação a esses grandes temas, que nós estamos falando de lixo, mas estamos falando também de saneamento, mas estamos falando também de acessibilidade de transporte, enfim, o que não pega na região metropolitana, uma região metropolitana que tem 78% da nossa população do nosso estado, não é pouca coisa não. Você tem algum exemplo de que sejam melhores? É São Paulo, é Santa Catarina, é Paraná, enfim, Sergipe? Eu acho que na verdade, assim, existem algumas experiências que são exitosas de acordo com as características e até da cultura, né? Local. Algumas experiências no Paraná são interessantes, algumas experiências aqui na região sudeste, alguns municípios são interessantes, mas são situações pontuais. Entendi. Não dá para a gente pegar e eleger o município que seja um exemplo, diferente, né? Tem práticas que podem ser replicadas, as boas práticas precisam ser multiplicadas, e esse talvez seja um outro problema, porque a gente não consegue fazer o benchmark necessário dessas boas práticas para adequação local. Por outro lado, se tenta fazer projetos meramente copiando a ideia, e quando na verdade se esquece de fazer uma adequação local, e aí ele acaba não dando certo porque as características locais se alteram, né? Claro. Então, acho que mais pelas boas práticas, seja na área de preservação de alguns recursos naturais existentes, por exemplo, fragmentos de Mata Atlântica, espécies de forma geral, o uso adequado de resíduos em atividades industriais, né, ou a proteção, a salvaguarda ambiental nesse sentido. Então, algumas organizações e alguns municípios onde essas práticas são adotadas que podem ser utilizadas como referência. Até para desenvolvimento, né? A gente tem alguns municípios no interior de São Paulo que mudaram a sua lógica de desenvolvimento, em vez de saíram do negócio agricultura para o negócio turismo, né? E aí bons exemplos num processo lá de já há algum tempo, mas aí sim é um processo é um acordo, né? É um grande pacto social onde você vai pegar os três setores, né? O setor público, que é o principal motivador ou fomentador dessa mudança, a iniciativa privada, que tem que ser parceira no processo, e o terceiro setor, que é parte integrante também e é um dos grandes atores sociais aí para a regulação das atividades do primeiro setor e do segundo, eventualmente, nessas parcerias. Aí acho que é um grande pacto para o desenvolvimento. A gente tem mais experiência também, eu não sei se estou sendo justo, porque eu acompanho apenas pela imprensa, não tenho dados, mas aquela usina de lixo que foi feita há uns 20, 25 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, ali do lado da linha vermelha, e que se colocava como grande processo de tratamento do lixo ali, esse tipo de projeto existe no mundo ainda? Aquilo foi um erro, aquilo não deu certo, saía churume para todo lado, né? Um cheiro desagradável e tudo. Como é que foi aquilo? Você conhece? Tem dados? Esse deve ser um estudo de caso para quem estuda meio ambiente, né? Tem alguns aspectos interessantes. O grande problema dos aterros, ou de certa forma dos lançamentos em vazadores a céu aberto, enfim, primeiro que a gente tem uma carga orgânica muito grande, né? E ela precisa ser tratada de alguma forma. Na medida que esse processo entra uma vez depositado, ele entra em decomposição, os problemas adicionais começam, que é a geração de chorume, precisa ser tratado. Infelizmente, à medida que esse volume começa a aumentar, porque o lixo é dinheiro, né? Eu sempre costumo dizer isso. Quem trabalha com resíduo de forma geral, não gosto de chamar lixo, porque lixo é algo descartável para mim, mas pode não ser para outro, né? Vamos pensar em resíduo. Claro. De certa forma, resíduo é dinheiro. Se eu olhar bem o que tem ali e conseguir recuperar boa parte daquilo, ele se torna um vetor de inclusão social, ele se torna um vetor de política pública para a geração de emprego, renda. É o caso do alumínio, por exemplo, né? O grande experiência brasileira é o caso do alumínio, né?
O alumínio é um dos exemplos, outros materiais podem ser exemplos. Mas pensar que, se for pensar a questão de resíduos sob a ótica de uma política pública de inclusão, eu preciso levar em consideração que há uma necessidade grande de entender a cadeia de eventos. Quem ganha dinheiro com resíduo não é o catador, é principalmente o atravessador. Claro. Né, que consegue, se eu consigo quebrar a cadeia de atravessadores hoje e colocar pequenas unidades fazendo processamento local, eu agrego valor aqui na origem e consigo aumentar a distribuição de renda para esses catadores. E aí onde entra o poder público e a capacidade de gestão, e aí sim a importância do administrador nesse processo, né, de pensar a lógica de como eu vou reorganizar os catadores naquela região ou naquele município, né? Fazer, por exemplo, uma divisão por bairros, dependendo do tamanho, né? Ou mais de um bairro, por zonas, enfim, e criar pequenos núcleos de processamento, onde aí vem o material mais nobre, né? Que são plástico, vidro e principalmente metais, alumínio, né? E aí não é entregar o alumínio só prensado, né? Claro. É fazer lá o derretimento, né, desse alumínio, tem um pequeno forninho lá, e fazer o lingote, com aprovação lá de certificação de pureza, eu mando o lingote direto para a indústria de transformação. Sim. Aí eu estou agregando valor, eu estou criando capacidade de gerar renda. Mas enquanto for só essa cadeia, como a gente vê hoje, né? Que o catador vai lá e entrega para o primeiro atravessador, para o segundo, que vai colocando cada vez 10 vezes mais em cima, a gente vai ter problemas. Então, se quer resolver o problema, então acho que a ideia é vamos resolver, mas botar o pé no chão. Como se resolve? Se resolve dessa forma. E aí é importante o papel do administrador nesse sentido. E isso é uma necessidade premente, né, Pando? Porque realmente... Para ontem. Para ontem, né? Uma coisa inacreditável. Isso gera uma série de repercussões muito positivas. Né? Existe o outro lado da moeda, né? Se eu tenho uma operação, né, que é um aterro privado e que ele recebe por carga volume depositado, então nesse caso eu tenho um probleminha. Porque se eu crio esse mecanismo a nível municipal, eu vou reduzir o volume de carga que vai estar entrando nos aterros. Então aí é uma questão política que precisa ser resolvida. Porque os interesses começam a se confrontar, né? Sim, mas se eu reduzir Mas como política pública, não fazer isso é uma burrice em termos do interesse do bem comum, em termos do processo econômico, inclusive. Especialmente, não é por causa da pandemia, mas o sistema novo da economia 4.0 vai gerar problemas sérios do emprego como nós conhecíamos até agora, que veio da primeira revolução industrial para cá. Não é o fim do emprego, mas é muita dificuldade para o emprego. Geração de renda e trabalho para pessoas como essa que você está indicando, que não apenas fica no catador, que o atravessador é que acaba ganhando, e mais de um atravessador, mas ele ter essa possibilidade de exploração econômica é um estímulo fundamental na reinserção das pessoas em termos de trabalho, né? Sim, sim. Principalmente nesse momento, né? É claro. Onde se teve uma perda significativa de renda por restrição de desenvolvimento das atividades. Infelizmente, a grande maioria da massa trabalhadora ela não tem reserva, ela não tem poupança, né? Se trabalha hoje para se ter o recurso para amanhã, ter alguma coisa em casa. E aí, claro, isso é um limitador. Na medida que você tem essa possibilidade de ampliar essa participação, ainda tem um outro vetor adicional, que é ampliar a participação da própria sociedade. Claro. No entendimento de que ela está contribuindo para melhorar a condição de vida de uma determinada família, de catadores. Claro que isso tem que ser organizado de uma forma mais adequada, mas é importante que se pense isso enquanto política pública. Não é só ter o aterro, coleta aqui e joga ali. Né? Tem gente que vive nessa cadeia inteira. Eu conheci diversos catadores que têm orgulho de dizer, não é um subtrabalho, eles têm lá a verba. Claro que não. Tem orgulho de dizer, olha, eu criei meus filhos, eu tenho meus filhos formados com dinheiro aqui de cata de resíduo. Então não tem nenhum problema isso, não tem trabalho que inversões, não? Claro, não, pelo contrário. De forma nenhuma, pelo contrário, eu entendo isso. E você veja,
para sair da crise agora vai demorar, mas nós estamos também estruturalmente numa questão da economia 4.0 que vai desmontando esses empregos, pelo menos na perspectiva que a gente tem de médio prazo, em termos do processo de transição. Gerar trabalho para pessoas assim, que têm resultado, é quase que uma imposição de políticas públicas de um governo e de uma sociedade, não é só o governo, né? De uma sociedade que tenha compromisso com o bem comum. Mas o interesse dos atravessadores, da questão de botar o lixo in natura no lixão lá, continua, né? Tem outros interesses aí. Quem tem que combater infelizmente essa lógica, essa lógica ainda permanece. Faz parte da realidade, a gente tem que combater isso, mudar, e essas pessoas vão poder ganhar dinheiro de outra maneira, gerando repercussões positivas para o conjunto da sociedade, não é isso? Eu acho que qualquer, vamos pensar assim, qualquer gestor público, né, um chefe de executivo, que entender essa lógica e desenvolver uma política nesse sentido, ele resolve 3 problemas. Ele resolve o problema do resíduo, em parte, né? Claro. E reorganiza a operação. Ele resolve a questão de geração de emprego, renda e de inclusão social, Sim. Né? Que é a segunda ponta. Claro. E gera melhoria da qualidade de vida, porque a pessoa que ganharia, vamos pensar, 400, 500, 600 reais por mês, catando e entregando para o atravessador, ele pode passar a ganhar 1.500, 2.000, 2.500. Claro. Na medida que ele tem mais renda, ele tem mais consumo, ele consegue se alimentar melhor, ele consegue ter uma condição melhor de vida, e aí sucessivamente. Então acho que é reorganizar essa questão do resíduo de forma geral, e aí o saneamento vem no pacote, né? Porque tá dentro. Está dentro, claro. Né? É claro que está dentro. Então, há uma discussão hoje no Rio de Janeiro, eu não sei como é que você está vendo isso, que tem, às vezes tem aqueles que querem preservar como se fosse intocável, né? O meio ambiente. Outras vezes, como é que se humaniza isso? Tem toda uma discussão ideológica isso. Mas se fala, infelizmente, o Rio há muitos anos perdeu a Fórmula 1 e perdeu o seu autódromo também. Eles querem construir agora um autódromo, está se propondo, está em fase de estudos, um autódromo ali naquela floresta que é um pedaço importante da floresta da Mata Atlântica em relação a Camboatá, ali do lado de Deodoro. Como é que você vê isso? E me alegam, eu fico olhando isso, tem muito espaço no Rio para fazer o autódromo. Aí me dão um exemplo de Hockenheim. Hockenheim, na Alemanha, tem um autódromo no meio de uma floresta. Imola também é no meio de uma floresta da Itália. Eu falei, peraí, veja as circunstâncias que a gente tem hoje e esse patrimônio, porque isso está associado. Estaria isso associado, na sua opinião, ou de alguma maneira, Pando, em relação à questão da exploração da biodiversidade que o Brasil tem em relação a essa questão internacional que se ganhou, que tem interesse, claro, que tem, a gente sabe disso, mas da queima da floresta, do desmatamento, etc. Como é que você vê isso? Nós temos uma questão internacional grave, né, de repercussão do Brasil. A gente tem... Por uma legislação que todos dizem que é muito boa. Essa legislação é muito boa em relação à Amazônia mesmo? Que foi? O Brasil ele é conhecido como tendo uma das legislações ambientais mais restritivas do mundo, né? Bom, isso não quer dizer que seja boa necessariamente. Enquanto legislação, ela é muito bem estruturada. O problema é capacidade de aplicação disso no dia a dia, né? O Brasil tem dimensões continentais, diferente de outros países na Europa, que são pequenos. Às vezes um estado nosso é maior do que um país europeu. Claro. Então, o primeiro aspecto é levar em consideração esse tamanho, né? A gente tem uma diversidade muito grande de problemas em função do tamanho. Entendo que a questão da Amazônia em particular é uma questão delicada, porque... E aí, de novo, pensando como administrador, tá? Sim. E pensando sobre a ótica das questões ambientais de fato. Sim. Em nenhuma literatura se verifica que vamos desenvolver a impacto zero. Não tem. Não existe isso, claro. Não existe. Claro. Algum impacto, sim. O papel de quem vai implementar um determinado empreendimento e dos seus técnicos é minimizar o máximo possível os efeitos danosos que venham a ser decorrentes dessa atividade que vai ser implantada. Claro que algumas com impacto muito maior, outras com impacto menor. Mas levar em consideração
se eu estou tratando de uma política de desenvolvimento nacional, isso já ficou mais do que claro ao longo da história, de que na medida que eu tomo a decisão de desenvolver uma nação, a questão ambiental vai ficar em segundo plano. Não tem jeito. O que a gente precisa pensar de forma cada vez mais assertiva qual é a atividade que vai se desenvolver, qual é o modelo de desenvolvimento que vai ser adotado, de que forma ele vai ser implementado e quais são os danos que ele pode causar a partir daí. Se a gente pensar em geração de energia, eu tenho que colocar a nossa matriz energética, ela é relativamente limpa em relação a outros países, né? A gente tem mais de 60% da matriz hidráulica, claro. Mas levando em consideração que eu preciso fazer uma barragem, preciso fazer uma hidrelétrica, o impacto é gigantesco. Claro. Então, é essa equação que precisa ser tratada com um certo cuidado. A questão da Amazônia é um problema, por quê? Porque a nossa zona de amortecimento está sendo cada vez mais impactada por exploração indevida ou por expansão da fronteira agrícola. Tem esse problema. Não é a fiscalização. A gente tem 7,8 bilhões de pessoas no planeta. A gente está crescendo aí a uma taxa de 1,1% ao ano. Isso dá mais ou menos 85, 86 milhões de pessoas por ano entrando no sistema. Isso dá 40 e tantos por cento da população brasileira inteira. A cada ano precisando de alimento, precisando de bens diversos, né? Então, o nosso modelo de desenvolvimento é que está complicado. A gente não está conseguindo atender adequadamente a essa demanda cada vez maior. E aí eu preciso ampliar os espaços? Preciso. Aí começa aquela discussão de que, mas nós não podemos usar combustíveis fósseis. Tá bom. Em termos de geração de energia, ok. A gente tem outras fontes, vamos tentar suprir. O problema é a matriz petroquímica. Até para a gente comer, né? Costumamos dizer que até para a gente comer a gente precisa de petróleo, porque é ela que produz fertilizante. Então, assim, eu preciso ter cada vez áreas produzindo cada vez mais, e aí a lógica seria em espaços cada vez menores. Como a gente não tem essa lógica ainda bem equacionada, a gente está avançando em cima das florestas. Aqui no caso do Rio de Janeiro em particular, como foi citado, a gente tem remanescentes de Mata Atlântica, enfim, áreas que têm regulação e preservação prevista, né, em legislação federal, e aí levar em conta qual é o modelo de desenvolvimento. O Rio tem uma lógica de desenvolvimento que é calcada em turismo, então um autódromo é necessário. Pode ser que eventualmente, não exatamente ali não naquele ponto em particular, mas em outra área. Claro. Aí tem que se pensar na logística envolvida. Então, assim, o meu entendimento temos um problema, que é conseguir manter o Estado se desenvolvendo. Por outro lado, eu tenho uma necessidade de pensar em como minimizar os impactos que vão ser gerados a partir dessas novas decisões de empreendimento. Então é um modelo de negócio, de novo, interferindo ou criando as interferências que precisam ser analisadas com certo cuidado. Claro. Não há dúvida que o automobilismo é uma fonte de turismo, e o próprio Fórmula 1, a gente perdeu, infelizmente, disso. O autódromo não é só Fórmula 1, tem diversas modalidades esportivas, isso gera muito emprego, oficinas especializadas em função disso, hotelaria, restaurante... Tem movimentação na cadeia direta e indireta. Né? Inacreditável, né? Nós estamos, infelizmente, terminando o nosso tempo, porque o Instagram não perdoa, né? Mas, ele é limitado. É verdade. Como é que você vê, Pando, o papel e a atuação do administrador nesses tempos, então, de questões ambientais tão sérias e de sustentabilidade? Nós tivemos uma história no Brasil de grande prestígio, né? Não foi à toa o Rio 92, enfim, o reconhecimento a essa legislação tão restritiva que a gente tem, que acaba gerando admiração, né, no mundo inteiro, mas infelizmente sem querer politizar em relação ao governo atual de forma alguma, mas a gente está tendo uma crise muito grande nisso, em relação ao meio ambiente, com restrições cada vez mais sérias, né?
E é preocupante. Isso passa necessariamente pelo meio ambiente. Às vezes com muita hipocrisia, às vezes não, às vezes com razão, às vezes com erro de governo, às vezes com acerto. A gente não está julgando isso, mas como é que você vê o papel do administrador em relação a essa questão da sustentabilidade? Porque o século XXI é inevitável. Meio ambiente e sustentabilidade vão estar presentes na pauta permanentemente. Bom, só para saber quanto tempo nós temos ainda? Nós temos 4 minutos. 4 minutos? Então você bem... vou falar em 2 minutos, vou tentar, né? Bom, eu vou retomar então rapidamente aquela questão da necessidade do administrador de desenvolver habilidades e melhorar a sua capacidade de resposta. Acho que o papel do administrador nesse contexto de sustentabilidade ele é cada vez mais demandado na medida que há uma mudança no perfil do consumidor. O consumidor tende a estar atendendo cada vez mais a busca, vamos pensar em termos de bens duráveis, né? Voltamos quase à década de 1950, né? Onde era a durabilidade que estava em jogo e não essa troca sistemática, obsolescência programada que a gente já tem percebido, né? Claro. A troca de celulares a cada 6 meses. Claro. Então, entendo que o papel do administrador torna-se fundamental nesse processo, na medida que ele entende ele busca entender a realidade dessa reorganização do mercado, dessa reorganização dos consumidores em termos de mudança de cultura e de hábitos de consumo que vão refletir em cima de produção, no médio e longo prazo. E aí, nesse sentido, a capacidade de gestão passa a ser uma exigência cada vez maior. Então, esse entendimento entre como o mercado está mudando, como o consumidor está mudando, e a inserção desse profissional em realinhar essa lógica de negócio e de capacidade de atender às novas demandas, isso é que vai determinar o sucesso ou fracasso das organizações daqui para frente. Então, nesse contexto, cada vez mais a habilidade do administrador de buscar a solução, de buscar atender a essas novas demandas que surgem. Isso vale tanto para o setor público quanto para o setor privado, né? Eles se entrelaçam, não é, Pando? O setor privado é o negócio, é o lucro. No caso, o setor público é a melhoria da capacidade de prestar o serviço. Então, o lucro revertido na forma de serviço. Então, a essência do administrador, ele, além de ser um agente de desenvolvimento, ele é extremamente importante como ator social. Ele promove o desenvolvimento social e econômico. E tem um papel político importante, não um político partidário, né? Não, de cidadania, do exercício da cidadania mesmo, como profissão, né? Na verdade, esse é o grande, acho que é o grande papel do administrador hoje. Entender que ele tem essa participação nesse contexto. Ele é um agente de mudança, ele é um agente de desenvolvimento, mas principalmente ele é um ator social e um agente social importante. Muito obrigado, Pando Angeloff, professor Pando Angeloff, Pandef. Você usa mais Pando Angeloff, pelo que eu percebo, há anos que a gente se conhece. Não é verdade? Tá até na canequinha. Administrador, tá aí, né? Doutor em Geografia, mestre em Ciência Ambiental, professor, coordenador do Colégio Cenecista, assessor especial de projetos, especialista em meio ambiente, que nos remete à importância do profissional de administração também caminhar pela atividade fim. Você nos brindou com uma excelente live, com grandes reflexões. Muito obrigado mesmo, Pando. Para a sua palavra final, que nós estamos terminando e o Instagram vai nos cortar. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, a todos que participaram aqui também. Obrigado pela possibilidade da gente bater esse papo, apesar de ser muito rápido, né? Então dá pra gente conversar aqui a noite toda. Enfim, fico feliz em poder ter contribuído aí com os nossos assistentes aqui.